Muito bem, a paz do Senhor, querida igreja. Meus queridos irmãos, antes de sentar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Pediria um pouquinho mais de retorno aqui ao querido técnico. Louvado seja Deus. Meus queridos, enquanto você abre a Bíblia, procura, ajuda também alguém que está ao seu lado sem uma Bíblia. Eu quero aqui colocar a minha gratidão a Deus em poder retornar depois de tantos anos aqui à igreja de Uberlândia e poder aqui rever pastor Álvaro, a irmã Domico, que eu vi lá quando entrou à igreja, nós estávamos lá, e também aqui, pastor Eurípides, Deus abençoe grandemente, tem mais pastores, obreiros do Senhor. Quando eu saí agora um pouquinho lá, o Márcio me pegou e disse, eu montei a tenda, viu? Eu disse, amém. Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus por muitos irmãos, muitos irmãos que, claro, a gente não conhece, outros irmãos a gente não se lembra um pouco mais da fisionomia, mas eu louvo a Deus pela vida desta amada igreja, pela oportunidade que o pastor Álvaro nos dá, de nessa noite compartilhar e ser um instrumento nas mãos de Deus. E aqui também o Saulo, eu vi lá, sua esposa, Deus abençoe grandemente, a cada um dos irmãos. E eu quero aqui, com toda alegria, dizer que hoje eu comi uma galinha caipira, juntamente com arroz e aquele molho que fica na panela da galinha. Eita, lá na casa desse homem aqui, que é meu grande amigo, pastor José Pedro, que nós aprendemos a amar, irmã Maria, e nós hoje fomos lá, passar momentos juntos, se abraçar. Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem aqui na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Assentai-vos, meus queridos irmãos. Alguns irmãos me perguntaram sobre a Maiara, e eu quero aqui falar aos irmãos. Deus tem nos agraciado com 3 filhos. A Maiara, que esteve aqui, e durante as cruzadas no Triângulo Mineiro, aqui em Uberlândia, parece que foram 4 cruzadas. A Maiara, ela louvava o nome do Senhor Jesus, estava sempre cantando, foi um instrumento na mão de Deus, cantando e louvando a Deus em nossas cruzadas. Mas a Maiara cresceu. Muitas pessoas pensam que a Maiara ficou daquele tamanho sempre, Ela hoje tem 30 anos e mora no Canadá. Ela se casou com um moço de lá. Quando nós estivemos fazendo alguns trabalhos lá no Canadá,
se conheceram na igreja, casou-se, e ela vive hoje há mais de, acho que 11 anos no Canadá, e Deus tem nos dado um neto muito lindo. Estivemos agora há pouco, devido à pandemia, não podíamos ir nessas vacinas, mas aí, há pouco tempo agora, estivemos lá visitando e conhecendo o nosso neto. O Felipe, que na época era bem pequenininho, né, hoje já está com 26 anos de idade, agora ele está em São Paulo, e alguns cursos lá na igreja, servindo a Deus. E temos também a Miriam, que muitos irmãos não conheceram, que é a nossa caçula, com 18 anos, que também agora se mudou-se, está lá no Canadá estudando. Então, Deus tem nos agraciado de uma forma maravilhosa. Eu sempre digo, irmãos, Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Quantos acreditam nisso? Ele não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você faz para Deus, saiba que Deus é bom e é maravilhoso para abençoar sua vida. Nós deixamos o nosso serviço material quando nós recebemos uma chamada de Deus. Isso, eu e a irmã Maria somos casados há 32 anos, e logo que nós nos casamos, Deus nos chamou para a obra. E aí, a chamada de Deus foi assim: você compra um caminhão e você sai realizando cruzadas. E nós saímos, irmãos, compramos uma carreta, equipamos o palco e saímos fazendo cruzada por esse Brasil. E aí alguém dizia assim para nós: vocês não vão ganhar nada com isso. Vocês vão até perder a casa que vocês construíram. Eu disse: nós não estamos saindo para ganhar dinheiro, nós estamos saindo para ganhar almas para Jesus. E a Bíblia diz assim que quem ganha almas, sábio é. E aí, meus irmãos, nós ficávamos às vezes 7 meses morando dentro de um ônibus. Os irmãos se lembram disso. A minha esposa até vinha falando no caminho e dizia assim: o pastor Álvaro tinha uma pena de nós. Muitas vezes, né, Eurípides, nós lá, e minha esposa lá fazendo a cantina, né, irmãos? Porque eu coloquei um negócio no meu coração que eu não ia tirar oferta. Se Deus é Deus dono do ouro e da prata, Ele ia nos sustentar de outra maneira. E aí nós vivíamos nessa estrada. Viajamos por mais de 400 cidades realizando cruzada. Só no Ceará nós realizamos agora 87 cruzadas, nós computamos. E aí, meus irmãos, Deus é tão bom que nos abençoou maravilhosamente. Hoje eu olho, meus irmãos, para trás e vejo como Deus, Ele é bom com a gente. Os irmãos depois entram no Instagram, quem pode, aí tem, né, o Instagram, entra Fazenda Gospel. E aí você conheça um pouquinho do que Deus tem nos dado. Hoje Deus nos deu uma fazenda maravilhosa com 2.300.000 metros quadrados, onde nós construímos há 10 anos a Fazenda Gospel. E agora estamos, meus irmãos, construindo o primeiro parque temático bíblico da América Latina. É o primeiro parque com uma pegada bíblica, onde a pessoa ela entra no parque, ela vai conhecer lá o Mar da Galileia, uma réplica 400 vezes menor. Ela vai conhecer lá a Estrela de Davi. Ela vai lá, meus irmãos, em vários lugares. Ela é evangelizada de um modo inteligente. Ela sai do parque, ela brinca, ela vai na tirolesa, ela passeia a cavalo, ela faz canoagem, tudo lá. E quando ela sai, meus irmãos, com uma semente de Deus no coração. E ela passa pelo circo do Evangelho, que é a última atração que nós estamos lá montando. E ela assiste o teatro, Davi e Golias, enfim, tantas outras peças. E ela sai de lá, meus irmãos, com uma oração pela família. Ela brincou, ela se divertiu, mas ela recebeu, ela leu um versículo da palavra de Deus nas trilhas e foi abençoada pelo Senhor. Então, irmãos, podem entrar lá, Gênesis Parque e também Fazenda Gospel. Depois você entra e dê uma olhada. Então Deus, Ele é maravilhoso. Por isso que eu digo, irmãos, que Deus, Ele não deve nada para ninguém. Pelo contrário, Deus é o Deus que abençoa a cada um de nós de uma forma maravilhosa. Glorifique o nome do Senhor por isso. Eu quero essa noite compartilhar uma palavra que veio ao meu coração com todos vocês. Esta palavra nós lemos aqui hoje, Marcos capítulo 2, onde nós encontramos aqui uma passagem muito conhecida por nós evangélicos. Uma passagem onde fala de um homem aqui que foi carregado até uma casa. E nesta casa ele recebeu uma cura. Agora, quando nós olhamos essa passagem,
no capítulo 2 de Marcos, nós voltando um pouco atrás, nós vemos que no capítulo 1 de Marcos, Jesus Cristo, ele ora, a Bíblia diz que os céus se abrem, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem como uma forma de uma pomba sobre ele, e a Bíblia diz que Deus fala, 3 coisas acontecem quando Jesus orou, e isso marca, meus irmãos, o início do ministério de Jesus. E Jesus começa então a andar pelas cidades, pregando, falando do amor de Deus, curando os enfermos, realizando milagre. E a fama de Jesus começa a se espalhar, e as pessoas começam a dizer: este Jesus cura, esse Jesus faz milagre, esse Jesus curou fulano, ciclano, este Jesus fez milagre na vida de um parente meu. E isso vai percorrendo, meus irmãos, toda a Galileia, até que um dia, Jesus em Cafarnaum, Jesus ele vai até a casa, segundo entendemos seria a casa de Pedro, e quando Jesus vai a essa casa, ele começa a ensinar, a falar do amor de Deus, e as pessoas vêm, saem, vêm para aquela casa, e é tantas pessoas que nem a porta cabiam mais pessoas, a casa fica cheia, lotada, não tem mais como entrar ninguém dentro daquela casa. E aí, meus irmãos, acontece algo, e eu quero compartilhar com vocês de uma forma diferente essa noite, essa passagem que você já leu, releu, já escutou, muitas vezes até pregar. Eu quero falar sobre esse número 4. A Bíblia Sagrada diz aqui, nós lemos que 4 homens, eles agora começam algo diferente. E esses 4 homens, eles nos trazem, meus irmãos, 4 lições importantes para a nossa vida. Nós estamos hoje aqui fazendo um recomeço, é isso. A escola dominical está no recomeço, né? Como aqui os irmãos já mencionaram, nós passamos por um período difícil e estamos no recomeço. Agora, olhando para essa passagem, nós vemos 4 homens que eles vão começar algo muito grandioso. Primeiro, o primeiro homem, nós podemos dar o nome dele, como vamos dar o nome para cada um deles. O primeiro, vamos dar o nome dele de visão. Por que visão? Porque sem visão nós não fazemos nada. Sem visão, ninguém vai reformar esse templo. Sem visão, os irmãos não iriam estar fazendo esse recomeço. Sem visão, como falou o pastor Álvaro aqui, que foi montada uma tenda em um lugar, e de lá já abriu 3 congregações, se não tivesse a visão, não ia acontecer nada disso. Por quê? Porque para começar alguma coisa, é preciso nós termos uma visão. Uma visão que aquilo vai se tornar real, que aquilo vai acontecer. Uma visão que até mesmo nós no imaginário estamos já vendo diferente. Aqui esse púlpito, essas paredes, enfim, o teto remodelado, tudo mais. Então isso é o que? É visão. E esses 4 homens, um deles teve uma visão. E sabe qual foi a visão dele? Nós vamos levar o nosso amigo que está paralítico até aquela casa onde está Jesus. Olha, aquela casa Jesus de Nazaré está, e nós vamos levar esse nosso amigo lá, e o milagre vai acontecer na vida dele. O que é isso, irmãos? É visão. É você ter a visão que vai acontecer aquela bênção na tua vida, que vai se tornar realidade aquele milagre na sua vida que você tanto está buscando. Eu acredito que essa noite você entrou aqui na casa de Deus, ou você que está assistindo em casa, você precisa de algo novo na sua vida, você precisa de um milagre. Então, meu irmão, comece a sonhar, comece a colocar esta visão em prática e dizer: vai acontecer um milagre na minha família, na minha casa, e eu vou ser abençoado, e ponto final. Você crê nisso e pode glorificar o nome do Senhor? Visão. Esse homem disse: nós vamos levar o paralítico lá. Ainda que algum talvez tenha dito: não, mas não vai adiantar, ele já está tanto tempo assim, ele já está atrofiado, ele já não mexe mais a perna, o braço, não tem mais jeito. Não, nós vamos levar até aquela casa aonde está Jesus. Mesmo que alguém diga para você: não vai dar certo, não vai acontecer, não adianta mais, os papéis já estão praticamente saindo lá. Eu quero dizer para você: Deus, Ele faz uma porta onde não tem porta. Deus, Ele abre onde não tem. Então acredite que Ele pode mudar no último instante e fazer um milagre. Louvado seja o Senhor.
Agora, o segundo homem, ele traz para nós essa noite, sabe o quê? Ele traz para nós algo chamado determinação. Aleluia. Diga comigo essa noite, determinação. Bem alto, determinação. Este homem, ele é agora determinado. E ele diz assim: gente, nós vamos carregar ele pela rua da cidade. Na avenida principal de Cafarnaum se tinha avenida. Nós vamos carregar ele por aquela rua, por aquele caminho principal da cidade. E nós vamos levar ele, sabe de que jeito? Nós vamos improvisar aqui uma maca. Nós vamos colocar aqui um lençol amarrado em 2 paus. E nós vamos colocar ele deitado no meio. E vamos carregá-lo pela rua. Então eles são determinados. A determinação é que faz com que nós recebamos a bênção de Deus. Aqueles homens, eles começam a agir, eles começam a trabalhar, e eles vão levando aquele homem pelo meio da rua. Imagine você os vizinhos, imagine você as pessoas, dizendo assim: aqueles doidos estão fazendo o quê? O que é que eles estão fazendo? E eles vão carregando, quem sabe alguém dá risada, alguém debocha, mas eles não querem saber de nada disso. Eles são determinados. E sabe o que é ser determinado? Escute aqui, é muito simples. É você sair do ponto A e você chegar no ponto B. E você dizer assim: nesse trajeto do ponto A até o ponto B, nada vai fazer eu parar, porque eu vou chegar lá naquele ponto e vou ser abençoado por Deus. Quem sabe no caminho você já tem parado. Quem sabe no caminho, no trajeto, você dessa tua visão, você estacionou, você parou. Mas esta noite Deus está dizendo para você: não, continue a caminhar, continue até o ponto B, porque eu vou abençoar a sua vida. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. E eles vão caminhando, são determinados, eles não querem parar. Não existe o que vai fazer eles parar daquela visão, de sair desse ponto e levar até a presença de Jesus aquele homem. Determinação. Meu irmão, esta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração, e eu sei que está falando, e Ele está dizendo para você: levante-se, seja determinado. Aonde você parou, levante-se e recomece, continue a caminhar, porque você vai receber a bênção da visão que você teve. Agora veja uma coisa, estes homens, diz a palavra de Deus, que quando eles chegaram naquela casa, você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz claramente que havia tantas pessoas, que nem junto à porta cabiam mais. E quando eles chegaram com um homem carregando de uma cama. Então, meus irmãos, tinha que ter espaço, tinha que ter largura, tinha que ter realmente uma área para que eles pudessem entrar. Se nenhuma pessoa cabia à porta, como é que esses homens iam entrar com um homem na maca? Os 4 carregando, ninguém ia abrir espaço. Há momentos na nossa vida que às vezes até aqueles que são mais próximos de nós às vezes estendemos a mão e eles se viram para nós. Aí nós coçamos a cabeça e pensamos: por quê? Eu precisei, na hora que eu mais precisei, ele virou as costas para mim. Mas às vezes Deus permite certas coisas. Escute o que eu estou dizendo. Às vezes Deus permite certas coisas para provar a nossa fé e para ver se nós somos determinados. Porque muitas vezes nós queremos que chova a bênção de Deus sobre a nossa cabeça de um modo muito fácil, mas Deus, Ele quer ver a minha e a sua determinação, até onde nós vamos para chegar no ponto B e receber a bênção do Senhor sobre nós. Glorifique a Deus. Estes homens chegam e à porta não cabe ninguém. Alguém diz assim para eles: o que vocês querem aqui? Aqui não entra mais ninguém, aqui está lotado, não tem jeito, não dá para entrar. Vocês podem voltar com ele para casa, vocês podem virar meia volta e voltar, porque ele não entra aqui. Mas aí, irmão, são 4 homens. O primeiro é a visão, o segundo é o que? Determinação. E o terceiro é o que, irmãos? O terceiro, sabe o que eu coloquei aqui nessa mensagem? O terceiro é a criatividade. Diga assim comigo: criatividade. Diga assim: eu sou criativo. Diga: eu sou criativo. Quando eles chegam lá, irmãos, e não tem lugar para entrar pelas vias normais, pela porta, então aqueles homens, um deles se levanta e diz assim: eu tive uma ideia.
Uma luz acendeu aqui. Sabe qual é a ideia que eu tive, gente? Vamos subir e vamos descer ele pelo telhado. Vamos subir, vamos abrir aqui um buraco, vamos afastar estas palhas com barro misturado e vamos descer ele amarrado em cordas até a presença de Jesus, aleluia. Sabe o que é isso? É a criatividade. Muitas vezes quando nós estamos diante dos problemas, diante da dificuldade, nós precisamos ser criativos para que recebamos a bênção de Deus. Já pensou se aqueles homens abaixassem a cabeça e voltassem para trás e desistissem daquela ideia? Não ia nunca nós estar pregando essa noite sobre esse homem. Mas eles foram criativos, e a criatividade é o que tem que estar em cada um de nós. Aqueles homens, eles subiram e abriram um buraco. Imagine nós aqui dentro, irmãos. Imagine o buraco se abrindo e começar a descer agora um homem amarrado numa cama, numa maca, com cordas dentro, no meio, no centro daquela casa. Isso é criatividade. Alguém pode dizer isso é maluquice, isso aí é doidice. Não, é criatividade, porque o momento exigia isso, para que Jesus realizasse o milagre na vida daquele homem. Quantas pessoas disseram para mim, quando nós saímos para fazer a obra de Deus, pastor Eurípides: você está doido, rapaz? O que é isso? Isso aí é loucura, você pegar a família, a esposa, uma filhinha pequena de 1 ano de nascido, entrar dentro de uma carreta, sair dirigindo por aí, para fazer campanha. Você ficou doido, rapaz? Você tem que fazer o natural, você tem que trabalhar, você tem que fazer, realmente cuidar da tua família desse jeito, claro. Mas aquilo para mim era um momento da criatividade de Deus, onde eu estava fazendo o quê? O ide de Jesus, e dizendo: Senhor, tu vai cuidar da minha esposa, você vai cuidar, Senhor, dos meus filhos, tu vai cuidar da minha filha, tu vai abençoar a nossa vida, Senhor, mas eu estou aqui fazendo algo de criatividade. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa esta noite: não havia nenhum manual naquele momento. Manual, você sabe o que é manual? Agora, quando estava no Canadá, minha filha mais nova disse: papai, precisa comprar uma estante para colocar aqui, para mim colocar os livros no quarto, pai. Fomos até a loja, compramos a estante, e lá, meus irmãos, é um pouco diferente daqui. Lá eles vêm, ou seja, aqui você compra algo, eles vêm e montam em casa. Lá não é muito assim. Você vai e compra, está tudo encaixotado, e você coloca no carro e traz para casa. Quando você chega em casa, você abre aquele pacote, aquilo lá, e aí tem um manual. E lá no manual tem assim, passo 1, passo 2, passo 3, onde você vai montando sozinho. Vai montando sozinho. Agora, meu irmão, aqui não existia manual que dizia assim: quando você chegar e a casa estiver cheia, com um paralítico, você então vai subir no telhado, você vai abrir um buraco, e você vai descer ele na presença do Mestre Jesus. Não tinha isso não, irmão. Sabe o que aconteceu? Aquilo veio da cabeça. Deus, Ele quer que você se mexa. Deus quer que você comece a usar os seus neurônios. Deus quer que você comece a ter criatividade, e dizer: eu sou uma bênção de Deus, eu sou criativo. Se eu estou desempregado, Deus vai abrir uma porta para mim, mas eu vou sair a procurar, eu vou fazer algo, e Deus vai me abençoar. É isso que Deus quer. Você pode glorificar o nome do Senhor? Agora, quando eles fizeram isso, abriram e começaram a descer aquele homem até a presença de Jesus, você sabe o que aconteceu? As pessoas olharam, ficaram admiradas, e lá no meio tinha tanta gente, e tinha uns que eram os escribas, né, os fariseus, saduceus, enfim, e ficaram olhando aquilo lá e dizendo assim: o que é que vai acontecer agora? O que é que ele vai fazer agora? E aí, meu irmão, quando chega na presença de Jesus, você sabe o que Jesus olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados, aqueles homens, eles dizem assim: mas só Deus tem poder para perdoar pecados, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, e o próprio Deus. Então, quando eles falaram isso, Jesus, que entende, sabe, conhece os nossos pensamentos, Ele é onisciente, Ele disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, aleluia, essa noite há poder de Deus aqui nesse lugar, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra.
Jesus olhou para aquele homem e disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados, mas levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que o quarto homem que levou aquele paralítico representa para nós? A fé. Porque Jesus diz a Bíblia, e eu quero ler para você ficar bem claro, gravado isso. A Bíblia diz assim no capítulo 2, a Bíblia diz o quê? E Jesus, vendo a fé deles. Jesus, ele viu a fé deles. Eu e você não conseguimos olhar a fé um do outro. Nós conseguimos ver a ação, a reação nossa, de um do outro. Mas Jesus tem um poder de medir e de ver a nossa fé. Ele olha para mim, ele olha para você, e ele mede, ele vê a nossa fé. Então Jesus olhou para aqueles homens e disse, diante da vossa fé. Jesus viu a fé deles, pela fé de vocês. Então Jesus fez um milagre, porque eles tinham fé. Eu quero essa noite dizer, meu irmão, você veio aqui, sabe por quê? Porque você tem fé. Você veio hoje estar na casa de Deus, sabe por quê? Porque você tem fé. E Jesus, ele vê a fé de cada um de nós. Ele mede a fé de cada um de nós. Quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia nos dá menção de muitos tipos de fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que um dia Jesus olhou e disse assim: grande é a tua fé para aquela mulher. Jesus olhou para aquele centurião e também disse: tanta fé você tem, que ele disse assim: olha, não precisa tu ir na minha casa, diga uma palavra e o meu criado vai ficar curado lá em casa. E Jesus olhou e disse: tanta fé. Então essa noite, meu irmão, Jesus, ele olha para cada um de nós, e que nós possamos ter o que esses homens tiveram. Esses homens tiveram visão, determinação. Estes homens agora, meus queridos irmãos, eles tiveram ideias, eles foram criativos, e eles tiveram mais do que esses três: a fé que move. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Você pode louvar o nome do Senhor. Eu quero terminar essa noite dizendo que três coisas aconteceram lá naquele momento. Diante destas 4 ações, 3 coisas acontecem. A primeira delas que nós observamos aqui que aconteceu, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que a primeira coisa foi uma cura emocional. Como assim, pastor? Jesus olhou para aquele homem que estava na cama, e Jesus curou ele emocionalmente. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque aquele homem, ele diante da sociedade atual, e ele era tido como um pecador, ele era tido como um homem que realmente era um miserável pecador, porque ele era paralítico. A paralisia dele fazia diante dos outros que ele tinha aquela paralisia, porque era um pecador, ou porque os pais pecaram. Então ele estava naquele estado. Então psicologicamente aquele homem, ele era um homem para baixo, ele era um homem que estava psicologicamente afetado, ele estava para baixo. Mas quando Jesus viu aquele homem, Jesus primeiro se preocupou em curar ele psicologicamente, na mente. Jesus disse para aquele homem: filho, teus pecados estão perdoados. Jesus, ele foi no ponto. Ele disse assim: olha, a partir de hoje eu quero dizer para você que você é filho de Deus e os teus pecados estão perdoados. Ele procurou curar aquele homem na mente. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, vêm à igreja, ou até mesmo em casa, não vêm à igreja e estão até, meus irmãos, parados na fé, porque a sua mente, o psicológico delas está afetado. Mas esta noite Jesus, ele vem com uma cura, e ele diz para você essa noite: filho, eu te amo, você é especial para mim, eu tenho uma obra na sua vida, e isso se chama cura, meus irmãos.
dentro de nós. Quantas pessoas hoje não conseguem alcançar um objetivo na vida? Eles até têm visão, mas não conseguem chegar lá. Por quê? Porque estão, meus irmãos, doentes no sentido espiritual. Mas esse Jesus é tão bom que Ele se preocupa com nós nisso. E Ele diz assim: meu filho, levante a tua cabeça, que eu tenho algo muito melhor para a tua vida. Louvado seja Deus. A segunda coisa que aconteceu diante disso foi, meus queridos irmãos, a cura, meus irmãos, espiritual. Jesus, Ele olhou para aquele homem e Ele disse assim: levanta, toma a tua cama e anda. Você não vai mais ser carregado por 4. Você não vai precisar mais ser carregado. A partir de hoje, eu estou lhe curando. Meus queridos irmãos, então o que podemos ver aqui? Jesus, Ele curou aquele homem na mente, fisicamente, e Ele curou o homem espiritual quando Ele disse assim: perdoados estão os teus pecados. Então 3 coisas importantes acontecem quando nós temos essas ações, e você marque muito bem essa noite. A primeira ação é a visão. Não saia daqui desta noite da casa de Deus, ou mesmo em casa onde você está, sem ter esta visão, dizer: eu sou um homem visionário, eu sou uma mulher visionária, eu não ando de qualquer maneira, eu tenho uma visão, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, eu quero alcançar, eu quero conquistar, eu quero ganhar, eu sou um filho de Deus, eu sou um valente de Deus, aleluia. Você pode levantar a mão essa noite e dizer assim: eu tenho visão, pastor. Levante a sua mão e diga assim: eu tenho visão, pastor. Eu sou uma mulher de visão, eu sou um homem de visão, eu sou um jovem de visão. Eu não venho na casa de Deus sem visão, eu tenho visão. Você que está em casa, diga aí para você mesmo: eu tenho visão. E a minha visão é essa. Quando nós chamamos as pessoas às vezes à frente a orar e dizemos: nós vamos orar por você, Deus vai fazer algo na sua vida. Eu sempre digo: você peça uma coisa somente às vezes, no máximo 2. E alguém diz assim: por que, pastor, você diz isso? Porque há pessoas que às vezes pedem 5, 6, 10 coisas. E aí quando elas saem lá fora, você pergunta assim: o que é que tu pediu para Deus? Aí a pessoa fica: ela não se lembra. Então essa noite você vai fazer um propósito, uma visão, e você vai pedir algo para Deus. Eu queria que você marcasse esse culto, a data dele, porque Deus vai cumprir a visão na sua vida. Só que Ele vai cumprir se você tiver tudo isso: visão, determinação. Tu não vai desistir, irmão, aleluia. Quantos podem dizer amém? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, pastor. Eu vou sair do ponto A e vou chegar no ponto B. Mesmo que eu chegar lá perto, a porta está fechada, a janela está trancada, mas eu vou ser criativo. Eu vou ser criativo. Eu vou ser criativo, eu não vou desistir. Eu vou ser criativo. Eu vou ser criativo, irmão. Eu quero dizer algo para você. Deus lhe chamou para você ser sempre bênção. Você é criativo. E em 4º lugar, essa fé que essa noite você veio aqui à casa de Deus. Esta fé, meus irmãos, que faz com que a gente possa mover grandes coisas. Jesus, Ele está olhando a sua fé. Jesus está olhando para você e talvez você diz assim: pastor, a minha fé, ela está pouquinha. Não importa, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que é o grão mais pequenininho, a semente mais pequena, que talvez você perca às vezes, deixa cair, mas esta semente é a fé. Meu querido irmão, eu quero dizer que Jesus está olhando para você hoje. Eu convido você, com permissão do pastor, que ele já nos deu, para ficar em pé. E nós vamos orar a Deus aqui essa noite. E esta mensagem que você ouviu, Marcos capítulo de número 2, sobre esses 4 homens, que você possa colocar em prática e dizer: a partir de hoje, eu vou fazer tudo isso, pastor. Tudo isso eu vou fazer. Esses 4 homens, eles me deram aqui uma lição importante.
mesmo que alguém riu deles, que alguém debochou, que alguém falou alguma coisa, mas eles me ensinaram algo importante, que é sair do ponto A e ir para o ponto B. Irmãos, imagine só a alegria daqueles homens, quando eles vê aquele paralítico curado. E aí eu vou mais além, dizendo o seguinte: a casa não estava cheia? Estava, pastor. Não cabia mais ninguém, estava lotado, apertadinho, Jesus lá. Mas quando eles desceram aquele homem, Jesus disse assim: perdoados estão os teus pecados, você é filho, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquelas pessoas se espremeram tanto na parede, que o homem não pôde entrar pela porta, mas ele saiu caminhando pela porta. Aleluia! Aquele homem não pôde entrar carregado pela porta, mas ele saiu caminhando pela porta. Eu quero dizer esta noite para você: tu vai sair caminhando desta casa de Deus. Você vai sair caminhando daqui essa noite, dizendo: Deus fez um milagre na minha vida essa noite. Deus fez um milagre na minha vida essa noite. Aleluia! Você crê nisso? Você vai sair caminhando dizendo: Deus fez um milagre. As pessoas abriram um caminho, as pessoas se espremeram nas paredes, se apertaram, e ele saiu caminhando pela porta. O nome do Senhor sendo glorificado, as pessoas dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, ele foi curado. Meu irmão, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: glória a Deus, aleluia, a irmã foi abençoada, o irmão foi abençoado. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Eu não sei, pastor Eurípides, como é que faz, se convida ou ora no local mesmo, mas eu quero essa noite convidar você que quer receber algo de Deus na sua vida, você que quer hoje recomeçar. Hoje o culto, o tema é recomeçar. Eu quero recomeçar hoje, pastor. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Saia rapidinho do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos declarar a bênção de Deus para a sua vida. Então, se você quiser vir à frente, venha. Nós vamos orar para que Deus possa fazer muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está nesta noite colocando diante dele. E você vai dizer: esse Deus é maravilhoso, pastor. Esse Deus é tremendo, ele é grandioso. Venha em nome de Jesus. Eu quero convidar aquelas pessoas que estão nos visitando essa noite, aquelas pessoas que vêm pela primeira vez também na casa de Deus, aquelas pessoas que hoje estão aqui, quem sabe querem se reconciliar também. Então, irmão, eu convido você a ser um daqueles 4 também, olhar para o seu lado esquerdo, o seu lado direito e ajudar alguém para vir à frente. E nós vamos orar ao Senhor e Deus vai fazer grandes coisas. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz: orai um pelos outros. A oração da fé salvará, curará o doente. A palavra de Deus é cheia de promessa, dizendo a todos nós o que Deus pode fazer diante das nossas ações. Então venha em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos a Deus, muitas pessoas estão vindo. Hoje eu quero recomeçar, pastor. Hoje eu quero fazer um propósito com o Senhor. A minha visão estava curta, eu não estava enxergando direito, mas hoje a palavra de Deus colocou um colírio nos meus olhos, e a minha visão está longe agora, pastor. Eu estou enxergando longe, pastor. Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, porque hoje é um recomeço para mim, aleluia. Hoje é um recomeço de bênção na minha vida. Podemos orar? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, fechasse os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Peça para Deus agora a sua visão. Você mesmo que está no seu lugar, você que está em casa, faça um propósito agora. Coloca diante de Deus qual é a sua visão, mesmo que seja uma só, mas coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu acredito, eu creio, eu saio daqui hoje desta casa do Senhor determinado. Aqui mesmo onde eu estou assistindo hoje em casa, eu vou ser determinado a receber a minha bênção. Mesmo que eu tenha que ser no caminho criativo,
mesmo que eu tenha que pular, saltar, glorificar, mesmo que eu tenha que fazer alguma coisa, eu vou receber a minha bênção, Senhor, porque eu tenho fé. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida, por cada pessoa, por cada irmão que aqui está, Senhor, por cada um que está orando junto com a gente. Senhor querido, diante da Tua palavra, nós vemos o maior milagre acontecendo, aquele homem sendo perdoado, aquele homem sendo curado, aquele homem que não precisou mais sair carregado, mas sim, o milagre aconteceu. Pai querido, aqui está os Teus filhos, pedindo essa noite uma bênção. Muitos estão aqui, Senhor, no recomeço. Muitos estão aqui, Senhor, fazendo propósitos contigo e dizendo: a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou trabalhar com uma visão, eu vou caminhar com uma visão, eu vou dormir com uma visão, eu vou acordar com a visão. Senhor querido, abençoa os Teus filhos, estenda as Tuas mãos e que eles possam, Senhor, dar testemunho da Tua bênção. Cura aqueles que estão enfermos, venha fazer um milagre na casa, no lar, na família, nos filhos, no esposo, na esposa. Pai querido, assim nós oramos e declaramos a Tua bênção, em nome de Jesus. Diga amém. Não sai do seu lugar. Eu quero perguntar aqui algo: quantas pessoas que estão aqui, que ainda não fizeram uma decisão, que ainda não são crentes evangélicos? Levante a sua mão assim bem alto para mim ver. Levante a sua mão. Temos alguém? Temos aqui essa jovem. Quem mais nós temos? Levante a sua mão. Alguém essa noite que veio à casa de Deus, mas você ainda não se decidiu a Cristo. Temos mais alguém? Muito bem, aqui temos uma jovem. Como é que você se chama? Você essa noite quer aceitar a Cristo como teu Salvador? Quer receber o perdão de Deus? Quer? Amém? De coração? Então eu queria que você agora, a irmã que está ao lado dela, colocasse, abraçasse ela. Eu queria que toda a igreja estendesse as mãos aqui para ela. Sabe que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus fazem festa no céu. Quantos acreditam que os anjos estão fazendo festa no céu agora? Feche os teus olhos, nós vamos orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos essa jovem que veio à tua casa essa noite, Senhor, que agora está aqui te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, estenda as tuas mãos sobre ela, que o teu Espírito Santo possa estar agora na vida dela, fazer morada, Senhor, e que ela possa ser uma bênção nas tuas mãos. Pai querido, nós oramos e pedimos que o nome dela seja escrito no livro da vida que está nos céus, e a partir de hoje, Senhor, ela tem um novo cântico, adoração. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de você. Tem uma pessoa que está vindo lá, também é para aceitar Cristo. Venha para frente, a igreja pode glorificar o nome do Senhor. Vem aqui. Diga bem alto, como é o seu nome mesmo? Charles. Charles, você quer aceitar Cristo também, Charles? Você quer ter esse Jesus maravilhoso na tua vida? Amém. Então coloque a mão no ombro do Charles. Igreja, o céu está em festa ainda. Nós estamos em festa aqui também, irmão? Amém. Estenda a sua mão para cá, Pai querido. Aqui está o Charles, que está te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, ó Deus. A partir de hoje ele tem uma nova visão. E nós pedimos o perdão, Senhor. Pedimos que Tu faça morada, Jesus, no coração, na vida dele, através do Seu Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, que a partir de hoje ele tenha um novo cântico, um novo caminhar. Senhor, ajude ele nesse momento, Senhor, de fé. Pai querido, em nome do Senhor nós oramos e pedimos que o nome dele seja escrito no livro da vida. Amém, Senhor. Dê um abraço no Charles. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pastor, passei 3 minutinhos.